Muito bem, então continuando aqui o nosso estudo do capítulo 2, nós já falamos sobre as bases do modelo, né? Basicamente, a grande modificação de Sommerfeld foi introduzir a estatística quântica para descrever o gás de elétrons. Então vamos começar com descrevendo o estado fundamental então deste gás de elétrons. Então vamos imaginar um gás formado por N elétrons que é confinado dentro de um volume que representa o sólido. Então nós temos o sólido, um sólido metálico, era conhecido, uma das propriedades importantes é que ele tinha uma certa densidade de elétrons, um certo número de elétrons por unidade de volume. Com o modelo de Drude-Sommerfeld, os elétrons são não interagentes, então esse é um aspecto importante. Na teoria do elétron livre, como o nome diz, um elétron não enxerga o outro. Né? Então, como são elétrons não interagentes, como é que a gente pode encontrar, qual a estratégia, digamos assim, para encontrar o estado fundamental do gás de elétrons? A gente faz em duas etapas. Primeiro, a gente descobre quais são os estados possíveis para um elétron do gás. Então, ranqueando os estados possíveis em ordem de energia, agora eu começo a preencher os diferentes estados seguindo, né, a estatística de Fermi-Dirac, ou seja, que diz para a gente, né, a lei estatística de Fermi-Dirac diz qual é a probabilidade de preenchimento de um determinado estado com energia E, dada uma certa temperatura. Então, seguindo a estatística de Fermi-Dirac e o princípio de exclusão de Pauli, a gente então preenche os estados. É essa a estratégia, né? Então, vamos começar descobrindo quais são os estados possíveis, né? Bom, como é um elétron livre, qual é a equação de Schrödinger para um elétron? Então, lembra, eu primeiro vou determinar quais são os estados possíveis para os elétrons. Então, eu vou imaginar, é um elétron preso dentro de um determinado volume do material. Então, potencial zero, a equação de Schrödinger é menos H2 sobre 2m laplaciano de psi, é Epsi, ou a hamiltoniana em psi igual a Epsi, né? E a solução para essa equação aqui, a gente sabe, é uma onda plana, a gente vai falar já já. Muito bem, mas os elétrons são confinados no volume do sólido. Agora, esse confinado é o seguinte, será que o elétron é proibido sair de dentro do sólido? Não é bem verdade, né? Porque, por exemplo, a gente sabe de um sólido metálico, isso era conhecido, se a gente aquece, a gente consegue remover elétron. Quando eu aplico um potencial, eu gero uma corrente elétrica que faz elétron sair do sólido. Então, esse confinamento a gente pode representar basicamente formas. Considerando que o sólido é como se fosse uma caixa que tem o potencial zero e fora do sólido existe um potencial infinito, que produziria então uma função de onda que zera na parede do sólido. Mas esse seria um modelo para um pedaço de metal, por exemplo, pouco realista, né? Porque o potencial não é infinito na beirada do metal. O elétron tem uma certa chance, tem um potencial alto, né? Existe uma certa energia que prende o elétron dentro do metal, mas ela não é infinita. Então a outra forma, então essa solução, como estava dizendo, ela não é conveniente, porque quando a gente for, por exemplo, tratar a condução de corrente elétrica, como é que fica, né? Eu teria que trocar isso aqui tudo, porque aí agora, se eu tenho corrente, significa que o elétron pode atravessar uma barreira infinita. Então a barreira não é infinita, né? Então os elétrons do gás seriam descritos por ondas estacionárias dentro do sólido, que não se propagariam para fora. A segunda possibilidade, que é um pouco mais realista, é impor o que a gente chama condições de contorno periódicas, que é imaginar que a função de onda se repete nas paredes, né? Então, a função de onda aqui é igual aqui na outra parede. Então, isso é o que a gente chama condição de contorno periódica, que é, se a gente for pensar, o potencial infinito é um caso particular de um potencial de uma condição de contorno periódica, né? Que a função de onda é zero nas duas extremidades ou nas paredes, né? Mas essa aqui ela é mais realista porque a gente não está dizendo que o potencial na parede, né,
nas paredes do sólido, ele é infinito. Ele pode ser um potencial alto que mantém os elétrons dentro, mas não é impossível de superar, de forma que quando a gente for tratar, por exemplo, corrente elétrica, existe a possibilidade do elétron sair. Tá? Então, a gente vai usar a segunda possibilidade, que é condições de contorno periódica. Basicamente, eu vou impor que a função de onda se repete. Por que chama condição periódica? Porque se eu saio de uma parede para outra, a função de onda se repete. Então, a função de onda aqui é igual aqui. Né? Se aqui é uma parede, aqui é outra. Se aqui é uma parede, aqui é outra. A função de onda aqui é igual à função de onda aqui. Certo? Eu não estava mostrando na câmera, então vocês não estavam vendo nada. Só eu que estava olhando a minha mãozinha. Né? Muito bem. Que é isso aqui, né? Que é chamado também condições de Born-von Karman. Dividiu para lá, depois eu vou arrumar isso. Que é, se eu imaginar, por exemplo, um sólido formado por um cubo de aresta L, então o que é condição de contorno periódica? Por exemplo, a função psi de x, yz mais L é igual a psi de x, yz. A psi de x, y mais L, z é igual a psi de x, yz, e a psi de x mais L, yz é igual a psi de x, yz. Ou seja, se eu ando L em qualquer direção, seja na direção x, yz, a função de onda se repete. Né? Essas condições de contorno indicam que se um elétron... Então, isso é interessante, né? Porque se um elétron sair do sólido por uma parede, na verdade eu tenho um outro elétron entrando pelo outro lado, que é o que acontece quando eu tenho condução de corrente elétrica no sólido, né? Quando eu tenho condição de corrente elétrica no sólido, eu coloco ele num circuito fechado e eu não vou esgotando o número de elétrons, né? Enquanto eu mantenho as condições do circuito, eu tenho elétron circulando. Então, por isso que essas condições de contorno são mais convenientes para descrever o sistema sólido. Né? Pronto, é isso aí, né? Essa situação existe quando um metal é conectado por exemplo, a um circuito externo. Tá? Muito bem. Então, então a gente sabe que a solução da função de onda são ondas planas dentro, então, do sólido, e 1 sobre raiz de V aqui já é a condição de normalização. Então, se a gente normaliza a função de onda, psi, né, calcula a integral do módulo quadrado de psi quadrado igual a 1, a gente obtém, então, essa condição de normalização, e aqui escrevi em termos do volume de propósito para ficar fácil. Tá? A energia de uma partícula livre, a gente sabe, está relacionado com o vetor de onda K, né? Então K é o vetor de onda que indica como a onda se propaga, e a energia, que é a função de K, isso aqui é um vetor, mas ela só depende do módulo, é H2K2 sobre 2m, né? Se a gente substitui essa função de onda na equação de Schrödinger, isso aqui sai imediatamente. Então a energia depende, então o número quântico que indexa o estado, por isso que está aqui, é o vetor de onda K, e a energia depende então do módulo ao quadrado desse vetor. Tá? K é o vetor de onda e a normalização, pronto, é isso aí que a gente falou. Foi a integral no volume do sólido, a integral do módulo psi quadrado igual a 1, então a gente tem a solução. Então eu já sei quais são os estados possíveis. Dado K, eu sei quais são, a energia cresce então com o módulo quadrado de K. Tá? Muito bem. Mas agora... Cadê os slides? Pronto. Então, vamos lá. Tem uma propriedade interessante, que a onda plana, ela também é uma autofunção do momento. Não é? As ondas planas. Como é que a gente percebe isso? É só pegar o operador momento, fazer agir em cima da função psi de K. O operador momento é H cortado sobre gradiente, né? Você calcula o gradiente disso aqui, a gente obtém como resultado, né? Isso aqui vai dar o gradiente dessa expressão, o gradiente de uma exponencial, K e o I, né? K e K, então fica H cortado K vezes a função de onda. Então, veja que isso aqui é exatamente uma equação de autovalores, né? O operador vezes a função de onda dá um número, na verdade um vetor, né? Dá uma constante vezes a função de onda. E esse número que aparece aqui é a função do número quântico K, né? Então,
Isso indica para mim que a onda plana ela representaria um estado com um momento bem definido, h cortado k. Então o vetor de onda k não só indexa a energia, mas também o momento dos estados eletrônicos dentro da caixa formada pelo sólido. Né? Então, como o elétron estará num estado com momento bem definido, se eu escrevo em termos de ondas planas, o momento vai ser bem definido, h cortado k, ele também terá uma velocidade bem definida, que é h cortado k sobre m. Nós vamos ver que isso tem umas propriedades, umas consequências importantes. Essa função de onda representa uma onda plana, que se propaga com um momento e velocidade bem definido, e a gente pode perguntar assim, ó, que horas que a função se repete? É só a gente igualar, ver qual seria o período aqui, né? O comprimento de onda, né? De quanto eu teria que deslocar R para ele repetir, e a gente descobre que o comprimento de onda da onda plana é 2π sobre módulo do vetor de onda k. Então, o número quântico k, ou o módulo do número quântico k, que nesse caso é um vetor, também indexa os comprimentos de onda da onda plana, que descreve os elétrons dentro, então, do sólido. Tá? Beleza. Vamos agora aplicar as condições de contorno periódica. Tá? Então, esse seria a solução geral para a partícula livre dentro da caixa, mas agora a gente tem que impor a condição que ele tem que se repetir nas paredes da caixa. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, a condição para a coordenada x. Então eu vou impor que psi de k de x mais l yz tem que ser igual a psi de x yz. Né? Se a gente fizer isso, está aqui, né? A psi de k x mais l yz é 1 sobre raiz de v disso aqui, né? Porque aqui é k escalar. A função de onda, a psi de k, é 1 sobre raiz de v elevado aí k escalar r. Né? Então, k escalar r, o k tem 3 componentes, kx, ky, kz, produto escalar com o vetor posição, que seria x mais l, yz. Então eu tenho i kx, x mais kxl, mais ky, y, mais kz, z. Né? Se eu coloco em evidência e elevado a i kxl, quem é que aparece aqui? Exatamente a função de onda de psi de x, yz. Né? Então, isso aqui indica para mim que a psi de x mais l, yz, é essa fase e elevado a i kxl vezes a função de onda psi x, yz. Ora, mas eu tenho a condição inicial aqui, que é a condição de Born-von Karman, que essa aqui tem que ser igual a essa. Qual é a conclusão? Essa fase aqui tem que ser igual a 1. Né? Então, como o psi de k, x mais l, yz tem que ser igual a psi de x, yz, conclusão, e elevado a i kxl tem que ser 1. Então, isso aqui tem que ter módulo, tem que ter valor 1, de forma que eu possa reproduzir essa condição. O que acontece se eu repetir isso para as outras direções YZ? Vai dar a mesma coisa, né? Só que vai aparecer aqui E elevado a I, KYL e KZL. Né? Então eu tenho 3 condições. Veja que isso aqui é interessante, que na verdade são 3 condições para o número quântico, para as componentes do vetor de onda K, que é o número quântico. Então esse vetor de onda ele não pode ter qualquer valor. Né? Então se a gente pega, por exemplo, para a direção x, o que a gente descobre? Como esse número tem que ser igual a 1, o que é que significa? Isso aqui tem que ser 2π, né? I kxl tem que ser um múltiplo par de 2π. Então tem que ser alguma coisa do I2nxπ, onde nx é um número inteiro qualquer. Né? Então, o que a gente descobre é que os valores possíveis de kx, ou seja, da componente x do vetor de onda k, ele é um múltiplo inteiro vezes 2π sobre L. Um número inteiro vezes 2π sobre L. Se ele tiver esse valor aqui, é satisfeita essa condição. E a mesma coisa, então, vale para as outras duas componentes, de forma que a gente tem condições para as componentes kx, ky, kz do vetor de onda que compõe o estado, então,
dos elétrons dentro do sólido. E eles passam a ser indexados por 3 números quânticos, nx, ny, nz, que são números inteiros. Né? Então, eu repeti aqui a situação. Né? Então, veja só, os estados possíveis para os elétrons, então, dependem da escolha desses 3 números quânticos, nx, ny e nz. E eles definem as 3 componentes do vetor de onda, que são múltiplos de 2π sobre L. Veja que as 3 componentes vai ser múltiplo de 2π sobre L. Né? Então, a gente pode imaginar isso aqui, representar os estados no espaço K. Quais são os estados disponíveis para os elétrons? Seriam estados que têm coordenadas kx, ky, kz, que são múltiplos inteiros de 2π sobre L. Né? Então, a gente poderia imaginar uma representação. Cadê? O gráfico está aqui, né? Que é isso aqui. Então, se a gente pega, por exemplo, olha no plano kx, ky, os pontinhos aqui representariam os estados possíveis, onde a distância entre esses 2 pontos, ou na direção ky ou na direção kx, é exatamente 2π sobre L. Né? O estado 0, 0 é possível. O próximo aqui seria esse aqui, por exemplo, né? Uma unidade de 2π sobre L na direção positiva de x, esse aqui é uma unidade na direção de y, esse aqui é uma unidade na direção negativa, esse aqui é uma unidade para x e para y, e assim por diante. E no espaço, isso aí compõe, então, eu posso mapear tudo isso aí no espaço, e aí, veja, o que é interessante é que a energia, lembra que a gente falou que a energia depende só do módulo ao quadrado, é hk2 sobre 2m, né? Que seria h2 sobre 2m, kx quadrado mais ky quadrado mais kz quadrado, o que significa que a energia, na verdade, ela todos os estados que estiverem em cima de uma esfera de raio K, tá? Onde K é o módulo do vetor de onda K, todos eles vão ter a mesma energia. Então, nessa representação aqui seria o eixo kx, ky, kz, no espaço de fase, né? Esse pedaço da esfera aqui, que está representando só um octante, né? Então, esse ponto P aqui, que seria representado por N1, né? Um certo número inteiro na direção X, um certo número inteiro na direção Y, um certo número inteiro na direção Z, tem um módulo K, dado por kx quadrado, mais ky quadrado, mais kz quadrado, e ele vai ter uma certa energia. Ora, como isso aqui representa um pedacinho de uma esfera, todos os pontos em cima dessa esfera aqui, que estão a uma distância K da origem, terão todos a mesma energia. Então a gente vê que uma propriedade interessante é que os estados, então, eles são degenerados, né? Então a gente tem mais de um estado possível com a mesma energia, né? Beleza. Muito bem, então agora a gente já sabe quais são os estados, a gente sabe quais são as energias, está na hora então de eu começar a popular os estados. Só que, tipicamente, quantos elétrons eu tenho num gás? Um valor típico é da ordem de 10 a 22 elétrons por centímetro cúbico. Então, se eu pegar 1 centímetro cúbico de um metal, eu vou ter dessa ordem, 10 a 21, 10 a 22 ou 10 a 23 elétrons naquele pequeno cubozinho de tamanho 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro. O que significa, então, que eu vou ter que colocar esse número de elétrons preenchendo, então, todos os estados. Cada estado, então, tem um valor kx, ky, kz, ou nx, ny, nz. A gente pode agora usar ou kx, ky, kz, ou nx, ny, nz, indistintamente, porque dado um eu sei o outro, né? E dado o outro eu sei um. E cada um desses estados aqui, eles podem acomodar 2 elétrons. Por quê? Porque são os 2 elétrons com spin, com componente Z do spin, ou up ou down, né? As duas possíveis componentes Z. Então, cada estado com uma certa tríade kx, ky, kz, eu posso pôr 2 elétrons. Então veja quantos estados eu vou dar ordem de 10 a 22
diferentes estados eu vou ter que popular, né? Então a gente vai precisar de um número bastante grande de estados para acomodar todos os elétrons do gás de elétrons. Então, o volume no espaço K que a gente vai preencher, então se a gente perguntar quantos pontos eu vou preencher, então que seria, qual seria o volume usado no espaço K para acomodar todos esses elétrons? Como vai ser um número muito grande de estados, a gente vai usar vai precisar de um volume bastante grande no espaço K, de forma que quando a gente olha para o volume todo, quase que a gente não enxerga o fato de que eles são quantizados. A diferença entre um e outro, que é 2π sobre L, vai ficar praticamente imperceptível, né? O que a gente chama que a granulosidade do espaço de fase, o fato de que os estados são quantizados, né? Eles vão ser imperceptíveis, porque eu vou usar um número tão grande de estados que de longe parece que eu tenho quase que um contínuo, né? de estados, né? Muito bem. Então, a gente pode perguntar qual será, então, o tamanho da região no espaço K que a gente vai precisar preencher para alocar todos os elétrons do gás. Né? Então, essa é a pergunta que a gente quer responder agora. Então, que isso vai dizer para a gente... vai ter uma ideia de quantos pontos eu vou precisar, então quantos estados eu vou estar preenchendo dentro do universo de estados disponíveis. Para responder isso, nós vamos precisar primeiro saber quantos pontos a gente tem por unidade de volume do espaço K, não é isso? Então, vamos lá. Então, vou representar aqui uma pequena região, então isso aqui é como se fosse, aqui é o Kx, cadê? Ah, tá tudo KY aqui, errei, né? É Kx, KY, Kz em unidades de 2π sobre L, e eu estou representando aqui uma pequena regiãozinha do espaço de fase, então, né? Qual é o volume desse cubozinho representado aqui? Ah, é fácil, né? Se a distância aqui entre dois pontos possíveis no espaço é 2π sobre L, eu tenho 2π sobre L nessa direção, 2π sobre L nessa direção, 2π sobre L nessa direção, então 2π sobre L ao cubo. A pergunta é, quantos estados eu tenho dentro desse cubozinho aqui? Quantos estados cabe dentro desse volume 2π ao cubo sobre L? Aí a gente fala assim, legal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é isso? Não. Sabe por quê? Na verdade eu só tenho um. Porque, veja, esse ponto aqui, ele faz parte desse cubo? Faz, mas ele não faz parte só desse cubo, né? Ele faz parte do cubo que está em cima, do cubo que está aqui do lado, do cubo que está na frente, do cubo que está aqui para trás. Então, cada ponto aqui, se a gente for fazer a conta, eu tenho um cubo em cima, um cubo do lado, um cubo na frente e um cubo outro aqui na frente. Eu tenho 4 em cima e 4 embaixo. Cada ponto aqui pertence a 8 cubos diferentes. Como eu tenho... Então, cada ponto vai contribuir só com 1/8. Como eu tenho 8 pontos, na verdade eu tenho 1/8 vindo de cada vértice. Eu tenho um ponto só que pertence a esse cubo, né? A esse cubozinho. Então, o volume que cada ponto ocupa no espaço de fase, então, é exatamente o volume desse cubozinho, que é 2π sobre L ao cubo, ou 8π ao cubo sobre o volume, né? Que aqui L ao cubo é o volume do sólido, o volume físico do pedaço de metal, né? E aqui, só para a gente representar isso aqui, então isso aí, vamos imaginar que esse cubo em vermelho aqui, ele fosse exatamente aquele cubinho que eu tenho lá, né? Então esse ponto aqui, né, ele pertence a esse cubo aqui da frente, o cubo de trás, o cubo aqui, 4, e os 4 aqui de baixo, né? Então cada ponto, se for olhar, ele pertence a 8 cubos diferentes, né? Uma forma da gente ver isso aqui também é pegar esse cubo aqui e deslocar na direção da aresta, né? Metade. Aí esse cubo aqui, que tem exatamente o mesmo tamanho, ele engloba só um ponto, né? Só esse ponto que está no meio aqui. Então
Ele tem exatamente o mesmo volume, a gente só deslocou ele, só fez um deslocamento ao longo da... Eu acho que eu tenho uma animação aqui, né? Isso que a gente fez, né? Ó, deixa eu voltar aqui, né? Você faz só esse... Você desloca ele assim na diagonal, né? Então você tem exatamente essa ideia de que em cada cubo eu tenho somente um ponto, então, do espaço de fase. O que significa que eu tenho um daqueles estados possíveis que eu posso colocar até 2 elétrons, né? Então, no volumezinho 8π ao cubo sobre V do espaço de fase, eu posso acomodar 2 elétrons. Eu tenho um estado de energia, né, em que eu posso acomodar 2 elétrons. Essa é uma informação importante. Muito bem. Imagina que agora eu tenho um volume ômega maiúsculo no espaço K. Então eu vou lá e pego um pedaço do espaço K e falo, esse pedaço aqui tem volume ômega. Quantos pontos ocupáveis, ou seja, quantos estados para cá eu tenho ali dentro? A ideia é fácil, é só dividir o volume que eu peguei pelo volume de cada ponto, né? Então, se eu pegar ômega divido pelo volume de cada ponto, eu tenho, então, o número de pontos possíveis dentro do volume ômega, que é ômega, o volume que eu recortei no espaço de fase, vezes o volume físico do sólido, dividido por 8π ao cubo. Quantos estados, então, nesse volume ômega, quantos elétrons, quantos estados disponíveis para preencher com elétron eu vou ter? Ou seja, quantos elétrons eu consigo acomodar aqui dentro? Eu consigo acomodar 2 vezes esse número de pontos, né? Porque para cada estado eu posso colocar um elétron com spin up e um elétron com spin down, que são os dois possíveis orientações da componente Z do spin. Tá certo? Então, vamos agora, então, como eu já sei, né, dado um determinado volume do espaço de fase, quantos estados eu tenho, eu posso agora começar a preencher os estados. Para isso, a gente vai lembrar que a energia, então, como é que é ranqueada a energia? A energia depende do módulo do vetor de onda. Então, eu começo próximo da origem, então o primeiro estado é a energia igual a 0, né? Que é K igual a 0. Ali eu coloco 2 elétrons. Aí eu vou para o próximo, Então eu vou me afastando, à medida que eu for me afastando, né? Esfericamente, digamos assim, né? For distanciando, eu vou contando os estados que tem na mesma distância e vou preenchendo, né? Então vamos preencher agora todos os estados disponíveis até completar os N elétrons. Cada 2 elétrons que a gente coloca, a energia aumenta de quanto? Cada vez que eu colocar 2 elétrons, eles vão aumentar de 2H2K2 sobre 2M, né? Então, cada vez que eu preencher totalmente um determinado estado de energia, com energia epsilon, né, com energia E, eu acrescentei de energia total para o gás de elétron 2 vezes H2 sobre 2M, H2K2 sobre 2M, né? Que é a energia do ponto no espaço de fase vezes o número de elétrons que eu acomodei. E eu vou fazendo isso, começando desde K igual a 0 e vou me afastando. Chega uma hora que eu preenchi um certo número de estados e o meu saco de elétrons acabou. Então esvaziou o meu saco, eu coloquei todos os elétrons. Quando eu tiver preenchido, usado todos os meus elétrons, eu vou ter preenchido os estados até um certo raio KF. Eu vou chamar esse raio do estado dos estados que estão mais externos, né? Então até onde eu comecei lá do estado com energia igual a 0 e vão me afastando. Quando eu chegar numa determinada distância, acaba o número de elétrons e eu preenchi então todos os estados, desde energia igual a 0, ou seja, desde módulo de K igual a 0 até módulo de K igual a KF, né? Qual o volume do espaço K, então, da esfera que tem esse raio KF? Isso é fácil, né? O volume ômega aqui é o volume de uma esfera de raio KF. 4/3 de π KF ao cubo. Então, quantos estados a gente tem dentro desse volume? É só a gente pegar aquilo que a gente fez, né? Então, o número de elétrons que eu coloquei é 2 vezes
ômega V sobre 8π ao cubo, substitui o ômega aqui, que é 4/3 de π kF ao cubo, e a gente tem então que o número, se eu tenho um determinado número N de elétrons no sólido e o sólido tem um certo volume V, eu vou preencher todos os estados até chegar ao KF de forma que eu tenho essa relação, né? Aí eu posso dividir isso aqui por N, pelo volume, né? Passar o volume para o lado de lá, isso aqui me dá, então, a densidade de elétrons do meu sólido vai definir até onde eu vou preencher. Era mais ou menos esperado, né? Porque se eu tenho um certo número de elétrons para preencher estados, e eles não podem estar no mesmo número conjunto de números quânticos, ou seja, eles têm que ter Ks diferentes e spin diferente, se eu tenho uma certa densidade, quanto maior a densidade de elétrons, maior o número de estados que eu vou preencher. E maior, então, vai ser esse Kf. Então, o que é interessante aqui é que, sabendo a densidade de estados, eu sei até qual estado eu tive que preencher. Qual é o raio Kf no espaço de fase que eu tive que ir para poder acomodar todos os meus elétrons nesse gás de elétrons que segue, então, a estatística de Fermi-Dirac, né? Muito bem, essa aula já ficou um pouquinho comprida, nós vamos passar por aqui, nós vamos ver que isso aqui tem umas consequências interessantes e importantes, mas isso fica, então, para um próximo momento. Valeu, pessoal, até a próxima.